40 dias. 40 dias nos separam do começo da temporada regular da NFL. E claro, a gente vai seguir cumprindo a nossa palavra contigo. E até lá, maratona NFL no feed do Pads e Regatas Podcast. Por episódio 69, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense vamos discutir aqui algumas das manchetes que vão chamar a tua e a nossa atenção desde o começo do Training Camp. QB Battle? Temos. Treinadores novos numa forada? Também temos. Adições de veteranos que esperamos que mudem o patamar de suas respectivas equipes? Também temos. A gente tem isso e a gente tem muito mais. Então você já sabe, né? Estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido. Tá começando mais um Pads e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pads e Regatas Podcast, episódio 69 pra vocês. Chegamos, hein, rapaziada? Vamos que vamos. Meu nome é Flávio Meirense. E eu sou Otávio Ribeiro. Como prometido, a gente vai falar de NFL. As coisas estão acontecendo, hein, Tavinho? A gente tava devendo a NFL e agora pra galera, pra poder agora ver uns refrescos, né? Mas antes de começar o episódio, como sempre, a gente começa pelo nossa sessão Enzo de abraços efusivos. O primeiro sempre é pra ele. Enzo, grande abraço. Nosso fã mirim, nosso fã número 1. E quem que você tem aí do seu lado, Tavinho? Flavinho, eu tenho duas pessoas aqui. Na realidade, eu tenho uma equipe primeiro pra mandar um efusivo abraço e mandar o meu sincero muito obrigado, que é a equipe do Fumble na Net, o Flávio Meirense. Os rapazes do Fumblinho, né, o podcast, né, a mothership do Fumble na Net, tá encerrando as suas atividades. Na realidade, já encerrou as suas atividades. Você que não ouviu, dá lá uma olhada no feed, porque na última quinta-feira, né, na semana passada, o Fumble na Net, na sua edição de número 459, eu ia fazer aqui, mas, né, falar nominalmente, mas não vou correr esse risco de passar vergonha aqui, ô Flavinho, mas depois de 7 anos e meio, né, a rapaziada tava querendo dar aquelas férias em definitivo, então aqui o meu abraço e meu muito obrigado pelos serviços aí que o Kodoji, que o Arthur, o Betânia e, claro, o patrãozinho Danilo Batista, né, Dandan, conhecido por alguns como Danijo, né, por conta dos 2 L's, o Czar dos podcasts, ou como eu gostava de chamar, né, o Podfather, mandar um agradecimento aqui, um efusivo abraço e lembrar a todos que a rede em si, o Fumble na Net, continua sob nova direção agora e vem muita coisa boa aí pela frente. Agora, um abraço, Flavinho, mais do que especial para nossa audiência aqui, é pro nosso querido ouvinte, Flávio, Pedro Telmo, excelente ouvinte, tem um ótimo gosto, isso não tem nada a ver com a opção de time dele de futebol americano, claramente eu tô falando aqui pela torcida dele, né, dentro do futebol porto-alegrense, vamos dizer assim, mas queria mandar um abraço aí pro Pedro Telmo, o Flavinho, que tem escutado a gente desde o draft e não parou mais, era mais um daqueles que tava ansioso, aguardando a volta aí da NFL no feed dele. Quem é que você tem de abraço por aí? Forte abraço, hein, o Pedro Telmo? Eu tenho mais um dos nossos ouvintes, o nome dele é Juan Avis, lá de Barra Velha, Santa Catarina. Grande abraço para Barra Velha e pro Juan. A gente estava trocando ideia, a gente fez uma sessão de posts sobre os brasileiros na Summer League e a gente estava discutindo sobre as atuações, né, do Gui Santos, do Didi, quem que foi bem, quem que não foi. Até a galera que é menos conhecida e também a volta do Caboclo, tentando cavar um lugar aí para essa próxima temporada. Então, um grande abraço pro Juan, vamos continuar trocando aquela ideia. E se quiser falar com a gente, se quiser ter sua carta lida aqui na entrada do nosso programa, pedseregatas@gmail.com. De novo, pedseregatas@gmail.com. Então vamos que vamos pro nosso episódio, Tavinho. Hoje a gente tem uma pauta surpresa. Tavinho não me deixou ter acesso à pauta do episódio de hoje para que eu pudesse responder as questões de bate-pronto. Então vocês já sabem que vai vir, pode vir besteira por aí que vira conteúdo e vira entretenimento. Então vamos que vamos, rapaziada. Bem, são 69 episódios de mais pura besteira, né? 69. Flávio Meirense, vamos lá. Estamos aqui no dia da publicação desse episódio, há 40 dias do começo da temporada regular. Isso aí, é exatamente o que você ouviu. Respira, tá sentindo esse ar, você que tá ouvindo a gente aqui agora, tá sentindo esse ar entrando pelas tuas narinas. Isso aí é o futebol americano há alguns dias
de estar de volta na tua televisão, ou se você tiver na condição de pagar aquele dólar, ver um jogo em loco, né? Então olha que maravilha, sorri que o dia sempre vai raiar, o dia seguinte sempre vai raiar. Flávio Merencio, porém, para alguns técnicos, há 40 dias, né, no dia que a gente tá gravando esse episódio aqui, especificamente, antes, né, do dia da publicação dele, a gente tá gravando isso no dia que se inicia, né, na verdade um dia atrás se iniciou o Training Camp. Eu tô trazendo aqui para você, Flavinho, inclusive queria agradecer aos nossos pauteiros oficiais desse episódio 69, então eu queria mandar aqui um abraço e o meu muito obrigado ao Jeff Hall, ao Ted Nguy, o Dan Poupey e o Mike Sando, né, do The Athletic, que ajudaram a gente aqui a cunhar boa parte dessa pauta, e também alguns outros queridíssimos que nos dão muito material ao longo de seus podcasts. Mas, Flavinho, eu trouxe algumas manchetes que eu quero saber de você sobre durante esse training camp e o que você espera para a temporada em si, tá bom? Eu vou começar aqui onde nem tudo são flores, porque como todo ano a gente tem novos techs entrando em novas posições, alguns não tão novos assim, se é que você me entende, mas eu quero saber de ti, de cara, é o seguinte: quem é que entrou, sem menor cerimônia, quem é que entrou na maior rabuda, Flávio Merencio? Trouxe aqui 4 opções, mas fica à vontade se você achar que tem alguém que tá muito pior situacionado para ser bem sucedido nessa temporada, mas as opções que eu te trago aqui é o Matt Eberflus, do Chicago Bears, que tem a missão de construir uma offense para o Justin Fields e fazer o Justin Fields ser bem sucedido. Ex-coordenador defensivo do Colts. Pois é, e sendo que ele não tem tanto talento assim para trabalhar com, mas tudo bem. A gente tá falando aqui do Lovie Smith no Houston Texans, por motivos mais do que óbvios. Afinal de contas, o Dave Culley não teve o tempo que ele queria. O que faz a gente pensar que o Lovie Smith vai ter o tempo que ele de fato espera ter? O Mike McDaniel no Miami Dolphins, né? Porque afinal de contas, a gente tá falando, né, de tanta coisa que a gente ainda vai abordar mais à frente. O Miami Dolphins tá aqui em várias das perguntinhas que eu tô te trazendo, que eu trarei pra você na realidade, né? Ou o quarto nome que eu trago aqui pra você, talvez você que esteja ouvindo a gente aqui pare pra pensar e fale: opa, peraí, tá doido, mas o Todd Bowles, pra mim, é o quarto nome que fecha essas alternativas. E por que eu digo isso, Flavinho? Você tem simplesmente que controlar as expectativas e não estragar o que pode ser a última temporada do GOAT, a última temporada de Tom Brady. Quem é que entrou na maior rabuda e por quê? Cara, essa última foi difícil, porque essa última me fez pensar, porque o Todd Bowles é mais um coach defensivo. O lado legal é que é um coach que vem de minorias, o que aumenta a presença de técnicos com minoria na liga, o que é ótimo. E necessário. Era o cara do Bruce Arians, então o Bruce Arians, de fato, quem estava perto sabe que ele saiu da cadeira para que o Todd Bowles pudesse sentar. Foi assim que aconteceu, não foi um processo seletivo aberto ou justo. Justo não, porque o Todd Bowles merece, já foi head coach do Jets, pra quem não lembra, mas não foi um processo seletivo aberto para todas as ligas, para todos os técnicos e por aí vai. Porque às vezes o recrutamento interno acontece, tá tudo bem, tá tudo certo. Mas se você for pensar por outro lado, o Tom Brady, com tanto de conhecimento que ele tem, sinceramente ele precisa de um cara ofensivo, um gênio ofensivo. Ele é um gênio ofensivo. Ele é o técnico dentro de campo. O cara tá indo pra 45 anos, cara. Quando ele falou que ia jogar até os 45 anos, ninguém acreditava. A galera ria, fazia piada. Esse cara, no ano passado, era o Byron Leftwich. Não sei se ainda tá, ou se ele assumiu, ainda tá, né? Ainda é. Continua a dupla. É porque ele tava sendo cotado pra ser técnico. Não teve a mudança do coordenador ofensivo. Acredito que ter o trabalho do Byron Leftwich deve ser, ao mesmo tempo, um dos mais difíceis e um dos mais demandantes ao mesmo tempo, porque você não quer parecer igual um idiota na frente do Tom Brady, mas ao mesmo tempo o cara pode pegar o que você fez e chegar lá na hora, fazer 5 audibles e mudar a tua jogada inteira. Devido à experiência do Tom Brady, eu não acho que é o pior lado, não. Pra mim, o que vem na minha cabeça, cara, é o maior desafio é o do Matt Eberflus. Por quê?
porque ele é um coordenador defensivo, né? O background dele é defensivo, perdão. Ele vai estar indo para uma cidade que é altamente demandante e altamente exigente com os seus times. Então, Chicago Football é algo de gente grande. O lugar onde se joga, Soldier Field, não é bom para condições climáticas, vamos dizer assim. E você tem um prospecto que é parecido com o Lamar Jackson, o desafio do Lamar Jackson. Porque o cara tem a possibilidade de jogar com as pernas, tem a possibilidade, na verdade, eu avalio a possibilidade, a habilidade dele entrando na liga como maior do que o Lamar Jackson em termos de passes. Eu acho que ele tem braço suficiente para jogar no Soldier Field, mas é um tipo de combinação de habilidades diferentes e desafiadoras para você poder criar um ataque em volta dele. Dito isso, Matt Nagy era um cara ofensivo. Teoricamente, era um cara para poder criar um ataque em volta do Justin Fields. O quarterback, a pessoa que eu tô falando é o Justin Fields, o quarterback. Eu acho que ele tem um desafio absurdo. Eu acho que ele vai ter uma rédea curta. Ele já é um técnico cotado há muito tempo. Tá? Ele já tem sido circulado para head coach há muito tempo. Mas a galera em Chicago tende a não durar muito. E ele tem um desafio muito grande. Pelo background dele, ele vai ter que contratar as pessoas certas e garantir que ele coloque esse cara pra rodar. Se eu sou o Chicago, eu teria ido com o offensive coordinator do Kansas City Chiefs, o Bieniemy, Eric Bieniemy. Porque pra mim era o cara, na direção que a liga tá indo, você coloca mais com mais. Você coloca o Patrick Mahomes junto com o Andy Reid. Você dá a Ferrari e coloca nitroglicerina dentro da Ferrari. Não pode explodir o tanque, né? Mas vocês entenderam a analogia, né? A ideia é você colocar alguém que possa multiplicar o cara. E eu não sei se o Matt Eberflus é esse cara. Eu nunca vi ele sendo head coach. Então, eu acho que a maior rabuda é esse cara, pelo contexto. Deep RJ referências aqui. No dia que Flávio solta essa frase, rola uma explosão num posto de gasolina aqui no Rio de Janeiro. Verdade, cara, verdade. Sinistríssimo, RJ. Era com GNV. Eu acho que pra comparar um carro com GNV, acho que da liga, de repente é o Baker Mayfield. O quarterback que roda a GNV, de repente. Possível, econômico, viu? protege ali o carro, protege o carro não, mas protege a bola. Tô tentando esticar um pouquinho mais, mas seguimos. Eu ia fazer uma pergunta pra você quanto a esses 4 nomes aqui, qual que você acha que, se a gente tivesse que chutar um desses nomes pra estar na Black Monday, né, ao final da temporada 2022-2023, mas eu acho que só tem um nome aqui possível, porque é o nome que viu seu antecessor passar por um ano só no cargo, né, que é o Love Smith no Texans, né? Eu acho que de todos esses nomes aqui, talvez seria o mais cotado pra você, pra ser demitido em um ano. Sim, porque, pra lembrar o contexto, né, o Texans viveu Deshaun Watson Gate no ano passado. Pra quem não sabe o escândalo do Deshaun Watson, vai dar uma procurada. Bastante caso, acusação, palavra correta, que é abuso contra mulheres. Então, de massagistas, pra ser mais sincero, então diversas denúncias. Passaram por isso. Eles tiveram que jogar com o Davis Mills, que por sinal foi uma ótima revelação no ano passado. Eles tinham um técnico no ano passado que, apesar disso tudo, o vestiário gostava muito dele. Apesar, inclusive, da rédea curta que ele impunha, você falou que o vestiário gostava dele. O Cunningham, né, middle linebacker, que foi líder em tackle da NFL na temporada 2021, foi simplesmente cortado do time por não se adequar às disciplinas do Dave Culley, e os demais jogadores do elenco do Texans apoiaram a decisão porque acreditavam justamente nisso que você falou. Tinha o vestiário em suas mãos. Em tempos de caos, né, cara, você precisa de um pouquinho de disciplina ali pra poder colocar a ordem na casa, né, porque senão vira uma bagunça. E o Texans foi a definição do caos, tanto que ele tava pra ser cotado. Era um técnico interino, mas era um técnico de minoria, e eles abriram o processo e contrataram, no final das contas, colocaram o Love Smith, que já foi técnico, que também é um técnico de minoria, tá, de origem de minoria. O que algumas pessoas levantaram de ser talvez um cala-boca pra sociedade, porque o Texas, não sei se a galera sabe, tem histórico de preterir pessoas de minorias. Me parece que o Love Smith é o cara que a galera colocou pra calar a boca um pouco da sociedade, pra garantir que a Rooney Rule parece como um favor ao Roger Goodell, pra garantir que a Rooney Rule fique um pouco mais forte.
E para até se resguardar, né? Porque eles vão falar, não, olha aqui, ó, segundo ano seguido que a gente, ó, tá contratando. Ó, a gente nem é racista, a gente teve até 2 técnicos em sequência. Me parece que é o maior candidato pra ter, até porque vai entrar numa situação onde o talento em volta do time é muito fraco. Davis Mills ainda é pouco provado, mas a gente gosta do que a gente vê. Então a chance de ser instável novamente é muito grande. Falando em instabilidade, o training camp tá só começando, mas é sempre bom lembrar ao nosso ouvinte que apesar da NFL tá ali semi-quietinha, né? Agora que as coisas estão se aquecendo novamente, rolou, né, o camp mandatório para calouros, rolaram OTAs, rolaram os camps mandatórios e não mandatórios, né, para os demais jogadores. Então a gente sempre tem aquele período de aclimatação, né, de volta, né, de regresso para a forma física da temporada regular. Eu queria saber de você aqui, Flavinho, porque a gente tem alguns times sendo superestimados, né? A gente sempre tem, né? Não vou dizer nem superestimados, mas recebendo mais atenção, mas isso aqui não é ainda a pergunta de quem tá chamando a atenção aqui. E a gente tem outros times que estão ali meio que em descanteio, vamos dizer assim, né? Não tem tanta coisa boa para se falar, ou até tem, mas a mídia nacional em si, né, não tá com os holofotes virados para lá. E eu quero saber de você aqui, Flavinho, qual dos times que tá super pouco falado, pouco badalado nesse início de training camp, qual desses times aqui você acha que ainda vai dar muito o que falar? Eu tô aqui com as 4 opções aqui, novamente, se você tiver um outro que não seja nenhuma das 4 à vontade, mas eu circulei aqui pra gente. O Tennessee Titans tá vindo de uma temporada de superação, porque afinal de contas perdeu o seu MVP por 9 jogos da temporada regular, perdeu também o wide receiver número 1, o A.J. Brown. Contudo, tentou repor, o MVP vai estar novamente em forma de jogo, né, ideal. A gente pode esperar uma campanha muito mais consistente do Titans esse ano. A gente tem o Seattle Seahawks, que simplesmente depois de praticamente uma década se viu longe de Russell Wilson, do comando, né, das ações ofensivas. A gente tem o Jacksonville Jaguars, do meu querido técnico Doug Peterson. E a gente tem o New York Jets. É curioso, porque no final das contas os holofotes sempre vão estar ali virados pro Giants. Mas eu acho que o Jets tem talvez o trabalho mais consistente das 2 franquias de Nova York, pelo menos nos últimos 2 anos. Qual dessas 4 franquias, ou se você tiver uma quinta, você acha que ainda vai dar o que falar, Flavinho? Não necessariamente pelo motivo que a gente vê, que a gente acha, porque da hora que falar pode ter múltiplas interpretações, mas eu iria de Seattle Seahawks, cara, porque eu acho que eles estão entrando numa espiral ali que a gente já tem essa ideia, né, de que a galera que vai do estado de Washington, pra quem não sabe, só pra contextualizar, Washington é um estado que fica canto superior esquerdo no noroeste dos Estados Unidos, que é diferente de Washington DC, é no nordeste, que é a capital que é o distrito, né, que é a capital dos Estados Unidos. Todo mundo que vai lá pra cima, né, que é o Pacific Northwest, né, a gente fala que fica esquecido. Tanto que é o caso do Damian Lillard lá com Portland, que é também na mesma região, não é no mesmo estado. Né? Mas Seattle é lá em cima, o Russell Wilson durou bastante, ele aguentou ficar lá durante muito tempo. Ele não queria sair antes, brigado. Ele tem muito apreço pela imagem dele. Mas, cara, a pergunta que fica é o que ficou? E quem que ficou? Sabe? Quais são as peças de reconstrução para o time? O time não foi atrás de nenhum quarterback grande. O melhor quarterback do time provavelmente é o Drew Lock, aqueles que ainda não acreditam, não sou desse time. Pete Carroll, velho, há o argumento de que ele tá ultrapassado. DK Metcalf, talvez seja a melhor peça do time. Uma linha ofensiva que é porosa há bastante tempo. Eu acho que eles vão dar o que falar, porque se não bater o home run e achar o quarterback do futuro, assim como acharam o Russell Wilson no 3º round, ou nos próximos drafts, rápido, eu acho que é potencial pra ser 5, 10 anos aí de mediocridade. E aí, adivinha só, o DK Metcalf vai querer sair, e aí o Rashad Penny, Carson, vai todo mundo querer sair. Inclusive, no dia que a gente tá gravando isso aqui, Chris Carson, Flavinho, trago em primeira mão para você, tá se aposentando, futebol americano, lesão no pescoço. Demorou, né? Até que durou, né, cara? E tava flertando, e a gente aqui tá brincando aqui, obviamente, mas que bom que o Chris Carson, eu até cheguei a ler num tweet do Adam Schefter, o Seattle Seahawks cortou ele de forma que ele conseguisse ganhar múltiplos benefícios, né, do contrato, né, ativados do contrato dele, em
cláusulas de lesão, né? Então, assim, Seattle fez o classy move, tá pagando aí, enchendo os bolsos do Chris Carson, que vai curtir uma aposentadoria, ainda que precoce, Flavinho, que bom que tá saindo com saúde, né? E que consiga ter muito sucesso nos próximos caminhos que ele for trilhar. Bom jogador, né? Bom jogador, da altura que ele saiu no draft, pra gente que joga fantasy e adora, terminar ali pelo menos 3 aninhos dentro do top 12, né? Considerado um RB1, né? Na maioria dos 3 anos de atividade dele, né? De auge, assim, vamos dizer. Mas, como você disse, o Seahawks periga de estar entrando numa espiral, com todo respeito, uma espiral de bosta. Tenebrosa, Flávio Menezes. Mas, vamos lá. Já que você trouxe o nome do Drew Lock, homem irresponsável, homem que adora uma cobertura tripla para mandar uma interceptação, a gente tem nesse training camp algumas QB Battle. E algumas QB Battle super interessantes, tá? Num primeiro momento, eu quero que você me diga o seguinte: qual é, no primeiro somente isso, qual é a QB Battle que você tá mais interessado em ver? E aqui eu trago pra você, do teu Atlanta Falcons, Marquito Mariota e o Desmond Ridder, do Seattle Seahawks, como você bem mencionou, Drew Lock, o irresponsável, e Geno Smith, o Tartaruga Ninja. Lá em Carolina, como a gente mencionou no último episódio, né, a dupla do top 3 do draft de 2018, reunidas no mesmo QB Room, Baker Mayfield contra o Sam Darnold. E na última, Flavinho, o torcedor aqui do Pittsburgh Steelers quer me bater. O Danilo tá de férias agora de podcast por um bom tempo, mas se ele estiver escutando isso, ele vai cuspir a cerveja dele e vai mandar uma DM pra gente com certeza. Mas Mitch Trubisky, para a alegria dos Trubiscaholics, contra Kenny Pickett. Flávio Menezes, qual é a QB Battle mais interessante e mais acirrada? Podem ser respostas diferentes, tá? A mais interessante pode não ser a mais acirrada. Qual que você acha das duas? Pô, essa segunda pergunta aí eu não tava preparado pra ela, mas a mais interessante pra mim é de longe a do Carolina. Eu quero muito ver o Baker Mayfield, o Sam Darnold e o Matt Corral, porque a gente não sabe, vai que o Matt Corral é o cara, é um desses prospectos transcendentais e que ele começa a semana 1 como starter. Eu acho que seria, assim, a cereja do bolo do Baker Mayfield. E, assim, Sam Darnold pode ir trabalhar no 7-Eleven, entendeu? Se isso acontecer. Pra você que não ouviu o episódio 68 do Peds e Regatas, o Flavinho trouxe, né, um apanhado do quanto que o Carolina Panthers não pagou pra formar aquele QB Room. Dá um play lá se você não ouviu, se você perdeu, não deixa passar não no teu feed, que tá bom demais, mas pelo amor de Deus, hein, Flávio? Assim, o favorito nesse caso é o Baker Mayfield. Sam Darnold tem muito a provar, então se eu sou ele, eu tô comendo a bola todos os dias. E o Matt Corral é um talento físico grande, mas tem as suas red flags. Então, o Carolina apostou nisso. São 3 apostas, né? No caso do Baker Mayfield, pagaram um preço abaixo do valor de mercado, abaixo até do que eu acho que o Baker vale. Carolina vai ter, se for o Baker, né, que ganhe, vai ter mais estabilidade na posição de quarterback. Agora, o mais acirrado, cara, eu acho que aí fica por conta, pelo momento, tá? Eu acho que fica por conta do Pittsburgh Steelers, do Kenny Pickett contra o Trubicão. Por quê? Porque o nosso querido Mitch Trubisky, ele já tem experiência na liga, ele é um daqueles caras que às vezes jogam com um pouquinho de medo de exceções e tudo mais, mas que a gente já sabe o que ele pode fazer. E o Kenny Pickett é um cara que é o que a gente chama de administrador do jogo, o tal do Game Manager, parecido com o Mac Jones, pra galera que quer uma referência. O que eu espero é que ali seja uma batalha de verdade, bem acirrada até o final do training camp. Já que você falou aí, já que você trouxe que o Baker Mayfield é o favorito, né, pra começar a semana 1 startando lá no Panthers, até porque o Panthers fez a troca por ele, né, não foi à toa. Flávio Menezes, eu quero que você me diga o seguinte: quem é que ganha a competição lá em Atlanta pra semana 1? Quem é o titular do teu Falcons? Você viu que eu fiquei longe, né, de Atlanta. Mas eu ia trazer, tu achou que eu tô tentando. Vou enganchar. Pra mim não é a batalha mais interessante. Eu acho que dá Marcus Mariota muito fácil, porque a gente tem que pegar pelo background, né? É importante. O Arthur Smith já conhece o nosso querido Maricota, apesar dele já ter ido pro Raiders depois disso, enfim. Mas ele é um espécime, pra quem não lembra, né? Ele é do mesmo draft do James Winston. E havia uma discussão fácil, assim, não era nada de outro mundo, de quem seria o primeiro pick do draft. Se seria o Marcus Mariota
ou se seria o James Winston. Acabou sendo o Winston, a carreira do Winston um pouquinho melhor do que a do Mariota. O Mariota nunca conseguiu transformar o talento dele em um QB1 e até que eles desistiram dele lá em Tennessee. Mas as conexões com o Arthur Smith, pra mim, é o que ditam essa direção aí do nosso querido Marcus Mariota. Desmond Ridder, pra quem não conhece, quarterback de Cincinnati. Falcons pegou ele um pouquinho acima, talvez, do que eu teria pego. Tinha outras opções que eu gostava na mesa, mas também pra mim é um game manager. Eu não vejo um potencial pra prospecto transcendental, mas existem game managers se você for muito bom no que você faz. A gente tem um exemplo aí, por exemplo, Derek Carr. Derek Carr, vejo como na categoria de game manager, porque ele não é abençoado atleticamente como o Patrick Mahomes, o Josh Allen, por exemplo, mas se você for muito bom no que você faz, você vai fazer 70% de completude de passes e aí você coloca seu time em posição pra ganhar jogos. Então, eu tô falando que eu não gosto do calouro, pra gente poder conter as expectativas se você é um fã de Atlanta, um dos 4 no Brasil, aquele abraço, tamo junto. Flávio Meirense titular na semana 10. Desmond Ridder, porque o Mariota sempre se machuca até a semana 8. Se você tiver essa aposta pra fazer lá no Bet365, faça. Quem é que é o QB1 lá em Seattle na semana 1? Drew Lock. Semana 10. Drew Lock. Olha o irresponsável aí. Eu gosto do nível de confiança dele. Mesmo que seja uma confiança cega às vezes, eu prefiro a confiança exacerbada do que o contrário. Respeito Donatello, Tartaruga Ninja, Dino Smith. Flávio Merencio, Baker Mayfield titular na semana 1 e na 10. Sim. Perfeito. Vimos que ele é capaz de jogar com mesmo lesionado, né? Sim. Eu não desgosto do Baker Mayfield, não. Eu só acho ele overrated. Eu acho que ele é o 20º quarterback da liga. Assim como o Kirk Cousins é o 15º para sempre. A liga toda de quarterbacks, a página, e se divide com o Kirk Cousins. Eu acho que ele é o 20º. E lá em Pittsburgh, titular na semana 1. Mitch, vou de Trubicão. E na 10? Se na 10 não for o Pickett aqui, pelo amor de Deus. Tem que ser o Pickett, né, cara? Tem que ser o Pickett. Tem que ser o Pickett, que aí você já viu que deu, não era isso. A gente já viu o que o Trubisky pode fazer. Apesar de, importante dizer que o Mitch Trubisky tem 2 passagens pelos playoffs. E o Pittsburgh sabe jogar com jogadores reservas. Mike Tomlin é um ótimo coach, mas eu acho que até o final da temporada já deu pra perceber que é o Pickett. E se não for também, assim, posso falar, eu não gostei desse pick, tá, pra Pittsburgh. Já falei antes, mas é importante dizer novamente. Não gostei desse pick pra... A gente deixou claro no episódio que a gente fez aqui com o Danilo do instinto hoje, né, fumblinho, né? Justamente a gente ficou meio, poxa, a gente vai realmente confiar naquelas mãozinhas pequenas do Kenny Pickett. Mas tudo bem, deixa passar. Flávio Merencio, falando em confiar, eu quero saber qual é a adição que rolou. Quem é que você acha que vai vir mordendo, queixo trincadíssimo, mordendo orelha, no melhor estilo Mike Tyson para essa temporada 22-23? Russell Wilson, lá no Broncos, Matt Ryan, agora no Colts, Tyreek Hill, agora no Dolphins, ou A.J. Brown? Você não achou que eu fosse passar mais um episódio e fazer uma menção ao Philadelphia Eagles aqui, né? Quem é que você acha que já vai entrar e vai estourar de cara? Plug and Play Star. Nossa, que pergunta boa, que pergunta bem estruturada, porque os 4 são muito bons, cara, pra isso. Eu acho que o A.J. Brown tá muito mordido pelo pensamento do Titans em trocar ele. O A.J. Brown, assim, já falei, vou falar de novo, esse tipo de jogador, wide receiver 1, na idade que ele tem, entrando no prime, você não se desfaz desse jogador. Então, assim, achei um movimento horroroso para o Titans. Se eu sou o Eagles, eu tô maravilhado, até porque faz tempo que vocês não têm um wide receiver 1 lá. Acho, inclusive, vou até jogar uma polêmica aqui, que o destino do Devonta Smith é como wide receiver número 2. Eu acho que ele vai ser o melhor wide receiver número 2 da liga. Ele consegue ser esse jogador, mas eu não acho que na NFL ele é o wide receiver 1. A menos que você coloque ele com um cara que é top 7 de quarterback. Aí você consegue aproveitar toda a cadeia de rota do nosso querido Devonta Smith. Mas não foi essa a pergunta que você fez. É o que o Broncos tem no Russell Wilson e o Colts tem no Matt Ryan, um QB top 7 para levar o time para outro nível, subir um degrau? Eu não vejo o Matt Ryan dentro do top 10 hoje. Pra mim, ele tá ali na zona entre 10 e 15, aí você pode colocar onde você quiser, né? Pra mim, hoje ele tá na posição 12 da liga. Já o Russell Wilson eu tenho ali como o 10 da lista, porque eu ainda acredito que tem garrafa pra vender ali, e eu acho que ele é um dos caras que tá mordido, mas ele não tá mais mordido que o Matt Ryan. Ele queria sair de Seattle, então eu sei que ele quer provar. O Russell Wilson, ele
tem um negocinho ali que pra mim é 7% de fake, porque eu acho ele muito forçado. Ele quer ser o LeBron James, o Michael Jordan da NFL, sacou? Então ele quer ser mogul, ele quer ser dono de time. Por isso que ele saiu de lá. Mas agora, se você é o Matt Ryan e você deu tudo por Atlanta e os caras te deram o contrato que eles te deram, falaram pra você que não iam te trocar, e aí te trocam, e detalhe, trocaram no draft errado ainda. Essa é a parte que eu nunca vou esquecer como torcedor de Atlanta quando eu estiver vendo o Justin Fields ganhar o primeiro Super Bowl dele. Trocou errado. Já que era pra trocar, o time de agora não é fundamentalmente diferente do time do ano passado. Todo mundo já sabia. Só que era o primeiro ano do técnico, era o primeiro ano do GM, a galera queria se provar, vamos colocar o Matt Ryan. Tava claro pra todo mundo que não era ele. Ao invés de ter feito isso de forma digna, não. Pareceu que o nosso querido Matt Ryan saiu pela porta de trás. Então, eu acho que deve ser muito difícil pro Matt Ryan aceitar, pra qualquer jogador aceitar depois de tanto tempo com a franquia. Pô, tuas crianças com escola, já sabe, pô, amiguinho. Cara, tem uma vida, né? Tem uma vida, parte da tua vida pra franquia, obviamente, muito dinheiro envolvido e tudo mais. O cara não fez isso de graça, mas eu acho que o Matt Ryan vai estar mordido demais no Colts. E eu acho que ele tem potencial pra fazer a temporada da carreira dele. O Tyreek Hill, então, é o odd man out desses 4 nomes? O Tyreek Hill eu nem considerei porque ele vai jogar com o Tua. Provável que ele tenha 100 recepções pra uma média de 3.5 jardas. Então, pra mim é isso. Olha só, você respeite, porque na semana que esse podcast vai ao ar, Tyreek Hill esteve no First Take e reafirmou, ele não afirmou, ele reafirmou, Tua Tagovailoa é o quarterback mais preciso da liga. Repito, ele foi na TV claramente embriagado, né? Flavianense, já enrolou muito, me responda, quem é que vai trazer o maior impacto imediato? Matt Ryan de longe, com você tendo Jonathan Taylor, aquela linha ofensiva e as armas que o Colts tem, eu acho que é plug and play. Ele é o cara mais plug and play que a gente tem. O Russell Wilson vai ter que lidar com o tempo, vai ter que lidar com uma linha nova, que é pior que a do Colts. O Russell Wilson até tem mais armas em termos de ataque aéreo, mas eu acho que o Matt Ryan vai ser perfeito. Foi talvez a melhor contratação da off-season pra mim, foi o Matt Ryan no Colts. Maravilha, Flavinho. Já que a gente, então, tá chegando aqui pro final, você que viu no título, quem é que vai trazer a maior manchete desse training camp? Esse é o nosso Crunch Time! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Flávio Merencio. Vamos lá, Flavinho. Como? Não tem como eu não... E mais uma vez, sinta-se à vontade a botar um quinto time se você achar que esses 4 não são suficientes, tá, meu irmão? Mas eu quero saber de você, quem é que vai trazer, de fato, mais manchetes nesses próximos 40 dias, desde o início do training camp, na segunda-feira da semana de publicação desse episódio, até o começo da temporada regular. Eu trago aqui nas opções pra ti o Las Vegas Raiders, que meteu um double down a gente viu que o Patriots conseguiu alguns títulos desde o começo do milênio, então a gente vai querer repetir o que eles fazem lá. E foi de General Manager e Head Coach, os dois advindos do New England Patriots. Aqui eu tô falando do Josh McDaniels e do Ziegler, né, o General Manager. E a gente ainda tem a chegada do Devontae Adams para reeditar a dupla que infernizou lá em Palo Alto, na Califórnia, dele com o Derek Carr. Eu ainda tenho uma pergunta para fazer para você do Josh McDaniels, mas eu já faço, tá? Isso aí fica num segundo momento. A nossa segunda opção aqui é o San Francisco 49ers, que no dia da gravação desse episódio chegou à conclusão que, ok, não dá mais. A gente tem que trocar o Jimmy Garoppolo, a gente vai seguir com o Trey Lance, porque ele é o nosso homem. Talvez acho que eles perderam o timing da troca, como você tinha mencionado do Atlanta Falcons, o que dizer dessa garotada, dessa juvenada do 49ers. Opção C, o Denver Broncos. Eu concordo contigo. Eu confesso a você que eu vi um TikTok do Russell Wilson, né, com as coisas que ele gosta de fazer, e aí é tipo, ser um bom pai, ser um bom ser humano, beber água, ler a Bíblia, e tipo, ok, amigo, tá tudo bem, você não precisa agir como se você estivesse num comercial de margarina 24/7, 365. Eu sei que você é casado com a Ciara, vocês defendem várias causas super maneiras juntos, mas você não precisa também meter umas dancinhas meio... Tu já virou tiozão, ficou cringe.
Pelo que você tá me falando, então, você tá declarando guerra às dancinhas, Tavinho? Você quer que a gente perca todos os nossos ouvintes de uma vez só? A guerra às dancinhas do Tavinho Cringe, é isso? Os 26%, né, da nossa audiência que são, né, geração Z, né? Vão ficar revoltados aí comigo, peço desculpas. Então vou trazer logo o quarto, né, pra não ficar feio aqui. Só falando aqui, Flavinho, a gente, além do Russell Wilson, a gente tem o Nathaniel Hackett, né, chegando pra editar uma nova parceria aí de QB e head coach. Vai ser interessante a gente ver também como é que vai ser, né? Porque o Russell Wilson só teve Pete Carroll na sua carreira. Então as coisas ficam muito mais fáceis quando você tem, né, essa segurança, ter sempre o head coach backing you up. Todo mundo diz que o Nathaniel Hackett é um gênio ofensivo. Os feedbacks são esses, nesse nível, de que, tipo, o cara é especial fora da curva, assim. Ou, Flavinho, na opção D, não tem como não trazer o Miami Dolphins, porque, Flavinho, eu vou repetir, já que o Tyreek Hill falou isso de novo, eu vou falar de novo aqui para você e para você que tá ouvindo a gente, porque o Tyreek Hill, eu repito, Tua Tagovailoa é o quarterback mais preciso na liga. Isso é um tiro em direção a Kansas City ou ele tá só embriagado mesmo durante o first take? Dessas 4 aí, Flavinho, eu posso fazer só mais uma perguntinha antes de você responder qual que você acha que vai trazer? O Josh McDaniels aprendeu com os erros do passado? Essa pra mim é mais fácil, eu acho que não. Eu tava pensando nisso enquanto você tava formulando, né? Esse job não fez sentido pra mim. Mas depois, quando eu analisei um pouquinho mais, ele trouxe alguém que é familiar, ele foi pra uma franquia que dá muito poder historicamente, muito poder e dinheiro para o head coach, assim como deu pro nosso querido John Gruden. Mas essa foi uma das coisas que deu errado pra ele no Denver. Ele tinha muito poder, entendeu? Tava esperando que ele fosse pra um lugar onde tivesse uma estrutura montada e que ele pudesse fazer só o que ele faz de melhor, entendeu? E depois, se ele quiser, aumenta. Mas eu acho que ele escolheu a dedo. Las Vegas é grande pra caramba, né? Tem muito dinheiro. Não a franquia, necessariamente, porque o dono não é um dos donos mais pobres, entre aspas, da NFL. Possibilidades comerciais muito grandes. O GM já tava vindo junto, então tem rapport ali. Ele sabia onde tava pisando. E, historicamente, é uma franquia que dá muitos poderes e muitas regalias aos head coaches. Além disso, não atrapalha em nada você trazer o melhor wide receiver da liga, né? Que é o Davante Adams. Onde eu acho que ele errou é ele ter atrelado o trem dele ao Derek Carr. Porque se eu sou um head coach igual o Josh McDaniels, que é um gênio ofensivo, cara, das duas uma, que eu acho que ele foi na segunda, né? Ou eu pego um cara que é transcendental e que pode multiplicar o potencial da minha offense, ou eu pego um cara que vai rodar exatamente o que eu quero, que é o Derek Carr, e que era o Tom Brady. Então eu acho que ele vê no Derek Carr o potencial de rodar exatamente o que ele quer, porque ele é soberbo pra caramba. O Josh McDaniels é uma das maiores mentes ofensivas dos últimos 30 anos. Pra esse cara, e tipo, nosso querido Kyle Shanahan, esse cara, na cabeça dele, a jogada que ele desenha é que ganha o jogo e não o jogador. Então, eu acho que ele foi por esse caminho. Mas dessa galera, eu acho que vai fazer mais barulho é o Miami Dolphins. Pelo menos barulho eles vão fazer, entendeu? Porque, assim, você viu o Tyreek Hill, 25 anos em Kansas City, não deu um pio. Vocês verem a diferença que a organização faz. Às vezes a galera coloca até no contrato que você não pode falar, entendeu? Pra poder preservar a estabilidade. O Tyreek Hill, em uma semana e meia de Miami Dolphins, o cara vai no first take, o cara bota tweet polêmico, bota pressão no quarterback, e aí nos primeiros 4, 5 jogos, quando o Tua não for tão bem, a galera, cadê? Mas cadê o nosso querido Tyreek Hill? Você tá querendo justificar, tá querendo compensar a tua escolha porque você gosta desse jogador. E assim, uma das características do Tua como jogador é que ele é muito preciso mesmo. Talvez seja ali nos top 5 jogadores mais precisos da liga. Ok, beleza, mas a crítica contra ele nunca foi essa. Pelo menos não na NFL, porque ele era um jogador excelente de college. Quem vai dar mais notícias é o Miami Dolphins, porque aparentemente a galera lá, ninguém controla ninguém, tá tudo certo. É uma galera mais relaxada do ponto de vista de imprensa. E quem é que vai dar mais sucesso e felicidade pro torcedor? Eu acho que tem potencial pra ser o Denver Broncos, cara. A franquia tem histórico de boa estrutura. Vira e mexe, os caras estão competindo por títulos. Eu acho que eles pegaram um quarterback que tem pelo menos mais uns 4 bons anos pra entregar. O corpo de wide receivers deles é muito bom. O Javonte Williams é um running back que tá pronto pra explodir. O Russell Wilson tem o potencial do jogo terrestre e do jogo de passe. E você contratou bem, que é um técnico que tem potencial pra ser um gênio, o próximo gênio ofensivo da liga. Então, me
me parece uma boa combinação de fatores, sabe? Então pra mim é isso. Maravilha. O homem falou, tá falado. Eu confesso a você que eu só espero que o Russell Wilson mire em Jerry Jeudy, o judeu. Preciso dessas jardinhas aí. Flavinho, aproveitando aqui pra gente soltar aqui, antes de finalizar o episódio aqui, 2020 a gente teve o Justin Jefferson com 1.400 jardas, 7 touchdowns em 16 joguinhos pelo Vikings. Em 2021, a gente teve o Ja'Marr Chase com 1.455 jardas e 13 touchdowns em 17 jogos. Eu quero saber de ti se em 2021 a gente vai ter essa marca quebrada pela segunda vez consecutiva. Se não tiver, quem é que vai pelo menos ser o mais bem sucedido de Treylon Burks no Titans, Drake London no teu Falcons, o Jahan Dodson, que tem chamado bastante atenção nesse começo de training camp pelo Commanders, Chris Olave no Saints, ou o Garrett Wilson recebendo espaço do seu xará Wilson lá no Jets? Caramba, que pergunta, né? Porque par desses wide receivers com quarterbacks não é bom, né? Não é. Eu não gosto de nenhum desses em termos de par com quarterback, mas se eu tivesse que escolher um, eu iria de Treylon Burks, que é um cara construído, talhado na madeira. O rapaz é uma tora, um ciborgue, bem no estilo A.J. Brown. Vai receber muitas bolas do nosso querido Ryan Tannehill, mas porque também é a situação mais certa ou menos incerta de quarterback desses que você trilhou. Drake London, a gente não sabe o que vai acontecer no quarterback do Falcons. Chris Olave, que eu gosto no Saints, mas é James Winston ou quem que vai aparecer. Nosso querido Zach Wilson, Garrett Wilson, pra mim é o melhor wide receiver do draft, mas com o Zach Wilson, que também é uma grande questão, né? E Jahan Dodson, que é o quê? Taylor Heineke. Um abraço, Carson Wentz, desrespeitado com muita que razão. Sim, a galera ainda acredita? Se você ainda acredita, manda um e-mail aí pra pedsregatas@gmail.com. Se o cara daqui que foi draftado pro time dele não acredita mais, entendeu? Ou chama a gente nas redes sociais, no @pedsregatas, onde você também pode se inteirar todos os dias com muita informação através do @pedsregatas, tanto no Twitter quanto no Instagram. Flávio Merencio. Posso deixar um presente de despedida? Deixe. Pros nossos queridos ouvintes? Por favor. Procurem, deem uma olhada nos running backs conseguiram temporadas de 1.000 jardas com o nosso querido Matt Ryan como quarterback. Vou dar alguns nomes. Nosso querido Michael Turner e o nosso querido Cordero Patterson. Que, isso é importante, sua carreira inteira alternou entre retornador, wide receiver, gadget player, special teams player, foi pro Matt Ryan e virou 1K, 1.000 jardas corridas com falso. Então, assim, as temporadas do Michael Turner foram simplesmente absurdas em termos de jardagem. Tudo isso pra dizer que quem que é o running back do Colts? É o melhor running back da liga. Então, assim, 2.000 jardas estão fora de cogitação? Cara, a temporada do Jonathan Taylor no ano passado foi absurda. Isso porque ele tinha o Carson Wentz na frente do center. É só pra ficar isso aí, pra poder ficar registrado aqui. Vocês falam comigo no final da temporada desse ano. Pois é, vocês falam com o Flavinho pelo @pedsregatas, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou se você procurar Peds e Regatas Podcast no Facebook, vamos lá também, ou você manda aquela mensagem expressa pra gente no pedsregatas@gmail.com, agradecendo você e lembrando que a gente tem um encontro marcado contigo na semana que vem, novamente tratando de NFL, que tá voltando. A gente se vê na semana que vem. Valeu!